Traga a revelação da tua palavra para esse hoje, meu Pai. Eu sei que o Senhor vai usar ele a abençoar tremendamente, meu Deus. Assim nós profetizamos a bênção e o milagre, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje é o último dia da campanha. Campanha com o tema Deus impossível. Glória a Deus, como o Paulo falou, né? Duas gerações se levantou na nossa igreja dos jovens, né? E agora os adolescentes, né? Glória a Deus, né? Então, pode parar, né, Luiz? A gente vai estar lendo nessa noite, irmãos, João, capítulo 11, seus versículos 25, 39, 43 e 44. Glória a Deus. Graças a Deus. E a palavra de Deus diz assim: esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Determinou Jesus, 39 irmãos, determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta: irmão falecido, Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. 43, 44. E tendo dito essas palavras, clamou ele em alta voz: Lázaro, venha para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atadas com faixas de linho e o rosto envolvido com pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixe-os seguir. Aleluia, glória a Deus. O irmão pode se sentar para celebrar essa noite, glória a Deus. Aqui a gente tem uma passagem bastante conhecida, né? A ressurreição de Lázaro, né? Lázaro de Betânia, né? Da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, né? Até curioso que eu fui falar hoje, né? No caso do irmão Davi, que eu fui lá sobre Marta, né? Onde Marta é aquela que enxugou os pés de Jesus com os próprios cabelos, né? E ela ungiu Jesus com óleo perfumado, né? E Jesus se compadeceu dela e ali criou uma grande amizade, um grande amor para aquela família, né? Uma própria palavra de Deus vai dizer, né? E chegou até Jesus que Lázaro estava enfermo. E Jesus se entristeceu, porém a palavra de Deus vai dizer que ele permaneceu onde ele estava, não é cidade local, mas onde ele estava por mais 2 dias. E ali muitos acharam que era um descaso, né? Jesus não foi imediatamente até Lázaro, né? Mas no tempo certo, Jesus fez a obra, lembra isso? A palavra de Deus vai dizer: essa enfermidade não é para a morte. Aqui, né, Jesus dizia aos discípulos, né, que era para se acalmar. Aquela enfermidade de Lázaro não seria para a morte dele, seria para que o nome do Senhor Jesus, o nome de Deus e o nome dele seja exaltado. Através da obra que ele iria fazer, o nome de Deus e o nome dele seria exaltado. Porque ele tinha algo a fazer, mas não era o tempo, não era aquele momento. Muitas vezes, né, irmãos, as enfermidades, né, elas chegam até nós, elas batem na nossa porta, as lutas, né, as dificuldades, as batalhas, elas chegam até nós, né? E muitas vezes, né, a gente não consegue compreender o porquê, né? A gente busca Deus, a gente caminha tanto, direção do Senhor, e mesmo assim as lutas chegam, as dificuldades chegam, mas muitas vezes essas lutas, essas batalhas, têm um propósito maior. Essas batalhas que chegam até nós, irmãos, se não haver batalha, não haveria vitória. Se não houvesse as enfermidades, não haveria cura. O nome do Senhor não seria exaltado. E quando tudo vai bem, né, a gente sabe que quando tudo vai bem, a gente acaba relaxando, a gente acaba se acomodando. E isso acaba nos afastando, querendo ou não, acaba nos afastando do Senhor. E a enfermidade, muitas vezes a luta, quando chega, ela tende a aumentar a nossa fé. O primeiro socorro que a gente vai, né, a gente vai aos pés de Jesus, a gente ora por ele, a gente pede que ele nos liberte daquela enfermidade, daquela batalha, daquela luta. O primeiro passo que a gente vai fazer é isso, é pedir, recorrer a Jesus na ajuda. Porque, irmãos, por nós só a gente não conseguimos. A gente sente medo, a gente se entristece, a gente se questiona por quê. Por que essa luta chega até a gente?
Por que essa batalha chega até a gente? Mas muitas dessas batalhas, irmãos, é para o propósito para dias ruins, todos nós temos, né? A gente começa o dia, vai tudo bem, né? Mas no decorrer do dia, né, algo acontece e aquele dia se torna uma luta, né? Se torna uma dificuldade. E eu falo de experiência própria, né? Do meu testemunho, eu sou fruto de um dia ruim desse, né? Um certo dia estava tudo bem, quando fui para a tarde, para a noite, tudo virou desespero, tudo virou luta. Mas Deus tinha um propósito naquele dia comigo. E por causa desse dia, hoje estou aqui pregando o Evangelho, falando de Jesus, aceitei o Senhor, porque precisei de um dia difícil para reconhecer que eu estava no caminho errado. Eu precisei de um dia difícil para me aproximar do Senhor. Eu precisei de um dia difícil para tomar uma decisão e buscar Ele. Porque foi nesse dia onde tudo eu perdi, até a minha vida quase, eu precisei recolher os pés de Jesus e orar. E a partir daquele dia, a obra começou a se fazer na minha vida. E hoje estou aqui, nesse dia de glória realizado, pregando o Evangelho, aleluia, glória a Deus, e se surpreendendo todos os dias com o que Deus faz na minha vida. E apaixonado cada dia mais pela obra dele. Aleluia. Então, irmãos, às vezes, quando a dificuldade se levantou por você, talvez algo difícil bateu a sua porta, talvez tenha uma luta na sua casa, talvez a sua família está passando um momento difícil, mas Deus tem algo maior. Esse momento, Ele vai exercer a fé na sua casa, vai haver união, vai haver prosperidade, vai haver mais amor. Entenda que o processo é doloroso, o processo é difícil, mas quando Deus chegar e fazer a obra, vai ser glorioso, irmãos. Porque o Senhor, Ele é capaz, Ele é o Deus do possível. Ele move céus e terras a favor daqueles que o amam e aqueles que o buscam. E muito para a gente buscar, a gente precisa desse processo. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. E muitas dessas zonas de conforto é na batalha, é na dificuldade. Aleluia. E nessas situações, irmãos, a nossa fé tem que aumentar. É nesse momento difícil que a gente busca, a gente ora, a gente jejua. A nossa fé ela só tende a aumentar, ela só tende a crescer. Mas de uma dificuldade, de um momento difícil, a gente busca o Senhor de todo o coração. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer que nós, irmãos, por nós sermos crentes, por nós termos aceitado Jesus, sermos conhecedores da verdade, isso não nos impede, né? Que dias difíceis, batalhas cheguem para nós. Porque, irmãos, no Éden, quando aconteceu, a gente sabe a história, até eu comentei no livro, quando o pecado entrou, não foi somente o pecado, né? Entrou as dores, as lutas, as batalhas, as enfermidades, tudo se deu a partir daquele momento. Até a morte, né? Até a morte, naquele momento, entrou, né? Tudo junto ali. Então, irmãos, muitas dificuldades entre ímpios e crentes, cristãos, as batalhas vão chegar para todos. Todos vão ter seus momentos. Mas a diferença é como nós agimos, como nós buscamos a solução, em quem depositamos a nossa fé, em quem procuramos, irmãos, estar aos cuidados dele. Muitas pessoas buscam a solução do dinheiro, dos seus carros, dos seus bens, né? Mas aqueles que conhecem a palavra, aqueles que são tementes do Senhor, buscam o Senhor, buscam através do seu joelho dobrado, buscam que o Senhor venha socorrer, venha buscar. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer no versículo 9 e no versículo 10: se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Aleluia. Aqui Jesus dizia aos discípulos, né, que quando a pessoa caminha fora da presença do Senhor, ela está caminhando em trevas, ela está caminhando na escuridão. E quando você caminha na escuridão, né, é mais fácil você tropeçar, é mais fácil você cair, é mais fácil você pensar em armadilhas no caminho. O caminho é escuro, você não consegue chegar. Você, como a palavra vai dizer, né, o lado de segurança anda cegas. Você não sabe onde você está pisando, você não tem uma direção, né? E ali, irmãos, você começa a andar de qualquer jeito, você entra onde não deve entrar, você pega caminhos que não pode pegar, você cai aqui, cai ali, se machuca.
popularmente falando, você se arrebenta todinho, se machuca todinho, simplesmente porque você anda no caminho escuro, você anda no caminho sem presença do Senhor. Aí Jesus diz, né, se alguém andar de dia, não tropeça, porque a luz, irmãos, ela abre os seus olhos, ela te mostra o caminho para você andar. E Jesus, né, em João vai dizer, capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E quando a gente anda com Ele, o nosso caminho é claro, o nosso caminho é certo, o nosso objetivo é claro. Mas a gente tem que permanecer com Jesus para que esse caminho se abra à nossa frente. Para que nada venha querer nos derrubar, nada venha querer atrapalhar a nossa caminhada. Porque o Senhor Jesus, Ele vem para nos ajudar. A escuridão, o inimigo, Ele vem para nos atrapalhar, Ele vem para nos dificultar. Mas quando andamos na direção com o Senhor, Ele abre esse caminho, Ele é a luz, né? Ele abre os nossos olhos para que possamos andar no caminho certo, no caminho correto. E que nada venha querer nos atrapalhar, nada venha querer mudar nossa direção, para que pegamos atalhos e muitas vezes dificuldades chegam até nós através desses atalhos, né? Desses caminhos que a gente pega. Né? A palavra de Deus também vai dizer, a tristeza chegou até aquela família, né? Uma família que se encontrou no doente e no decorrer desse período ele veio a falecer. Né? Mas era uma família não temente do Senhor. Eles amavam Jesus. Né? A irmã de Lázaro passou um perfume a Jesus, enxugou seus pés com cabelos. Ela teve o respeito da proximidade de Jesus. E mesmo assim a dificuldade chegou até a casa. O Paulo disse, nem sempre por sermos adoradores de Cristo, por sermos conhecedores da palavra, estaremos livres das dificuldades, das batalhas, das aflições. João 16, 33 vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tem controle. É através das lutas, através das dificuldades, né, que a gente herdará o reino dos céus. A gente vai herdar o reino dos céus através da batalha, através de lutas, porque não vai ser fácil, irmãos. A gente alcançar a vida eterna não é fácil. Você vai ter batalhas, a palavra de Deus diz, continuemos com a presença do Senhor. Não sei qual a dificuldade que você possa estar passando, qual o momento difícil que a sua família possa estar passando, o seu ministério possa estar passando, irmãos. Mas tenha de bom ânimo, o Senhor é contigo. Entregue a Deus, irmãos, nas mãos do Senhor a sua dificuldade. Entregue a Ele tudo aquilo que perturba a tua mente e o teu coração. E Ele fará maravilhas a teu favor. Deposite nele toda a sua preocupação, toda a sua angústia, porque o Senhor é bom, Ele é poderoso para fazer o impossível na vida de cada um que está nessa noite, irmão. E daquele que está lá fora, que talvez você está com ele pensamento nessa noite. Talvez o seu problema não está aqui com você hoje, mas você está orando com uma pessoa que está lá fora. Coloque ele em suas orações neste momento aqui, e o Senhor vai lá fazer a obra lá. Não quer dizer porque ele não está aqui nessa igreja, aqui nesse momento, nesse louvor escuro, participando do louvor da palavra, mas você pode levar a cura, você pode levar a libertação para ele lá. Você é canal de Deus na vida do irmão. E não acredite, leve essa cura aonde for, leve a palavra de Deus aonde for. Seja luz na vida daquele que está na escuridão. Abra os olhos dele, glória a Deus. E muita da gente vê na Bíblia também, né? Muitas pessoas que tiveram dias difíceis, como eu falei no início, né? As dificuldades, elas têm propósito maior. A dificuldade, a batalha que se levanta junto de nós, não é para a nossa morte. Muitas vezes é para o propósito maior. A José, Davi, Jó, Jeremias e Paulo. Quantos sofreram e com personagens tão importantes da Bíblia se tornaram? Eles tiveram um momento difícil. Já pensou se José para, se Davi para, se Jó existe no meio da dificuldade? O que poderia ter acontecido, né? No instante de toda a caminhada da vida cristã, né? Mas ele foi fiel. Mesmo o inimigo provando ele, mesmo o inimigo tirando tudo dele, ele foi fiel ao Senhor. Ele se manteve firme e teve o seu propósito concluído. Vamos falar de propósito? Senhor Jesus, quanto sofreu na cruz, né? Quanto ele foi humilhado, quanto ele sofreu naquela cruz, né? Quanto sangue ele derramou comigo e você, mas ele se manteve forte,
Esse irmão teve firme, porque ele tinha um propósito maior, aleluia, comigo, com você. Ele não desistiu, ele poderia desistir com uma palavra, poderia sair daquela cruz, poderia ganhar todos os estados da cruzão dele, mas ele se manteve firme, porque o chamado dele não era essa da cruz, o chamado dele era morrer e ressuscitar o seu. Porque o propósito dele era maior do que aquilo ali. Se ele saiu, já ouvi uma vez falar, se ele saísse daquela cruz, né, mostraria simplesmente o poder dele, né? O poder dele seria grandioso, mas ele se manteve firme, morreu e ressuscitou, para mostrar que o poder de Deus, o amor de Deus comigo, com você, é muito maior. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, a gente não reconhece esse amor. A gente não reconhece esse amor tão grandioso de Deus conosco. Às vezes a gente pega, desiste do texto de ir no culto um dia, o cansaço bate, né? Logicamente a gente é trabalhador, a gente luta, mas muitas vezes a gente deixa na igreja o cansaço. Apareceu outra oportunidade lá, vou ali rapidinho. A pessoa vai sair no culto, está cansado. Então, irmãos, a gente tem que aproveitar cada oportunidade de louvar, de agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por mim, por você, por tudo que Ele ainda vai fazer por nós. O Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso, Ele é o Deus do impossível. Ele tem grandes coisas a fazer por mim e por você. A gente precisa acreditar e depositar nas mãos dele toda a nossa angústia, toda a nossa tristeza. E ele fala algo grandioso na minha vida, para a gente vai essa noite. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes essas dificuldades que chegam até nós, irmãos, são consequências de nossos atos. Né? Livros de estudo vão dizer, né, que muitas coisas que chegam até nós é algo que a gente plantou lá atrás, né? É a lei de plantar e colher, né? Lá atrás talvez você plantou algo, você colheu na frente. A dificuldade chegou até você, mas porque você lá atrás, você cometeu algo que não agradou a você, e agora não chega. Uma comparação, irmãos, você pega um veículo para dirigir e sai dirigindo de qualquer maneira, sem responsabilidade nenhuma, você sai um louco por ele. Isso vai gerar uma responsabilidade para você. Isso vai carregar algo que você vai ter que responder por isso. Esse ato seu irresponsável, ele vai te trazer problemas lá na frente. Ele vai trazer algo para você responder uma batalha, uma dificuldade muito grande. Um ato seu, que você não pensou, um ato irresponsável seu. A vida da gente é mais ou menos assim, né, irmãos? A gente vive, a gente sai por aí, às vezes, sem se preocupar com o dia de amanhã, fazendo, sem se preocupar, tem ninguém com você, ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo, né? O Senhor está vendo todas as coisas, sabe todas as coisas. E aí, irmãos, a pessoa faz hoje, faz amanhã, as consequências não chegam, mas um dia a consequência chega. E aí a pessoa pergunta, por que aconteceu isso comigo? Por que essa batalha, essa dificuldade comigo? Mas você lá atrás, você tentou isso. Chegou o dia de você colher. Mas o grande problema, irmãos, é que você pode estar dirigindo esse carro perfeitamente, tranquilo, limite de velocidade, 60 por hora. Mas é esse irresponsável e acaba sempre batendo em você. Mesmo se você está mandando tudo direito, tudo certinho, mas ele vem e entra no seu caminho. Por isso que a palavra de Deus fala, né? Orai e vigiai. A gente não está isento de ter momentos ruins. A gente não está livre de ter encontros com pessoas assim. Mas a gente tem que estar sempre vigilante. A gente tem que estar sempre em comunhão com o Senhor. A gente sempre tem que estar, irmãos, na presença dele. Porque como Jesus disse, que essa enfermidade não é a morte. Essas dificuldades que chegam até nós, que somos adoradores do Senhor, ela chega, mas não é o nome da morte. Ela é o nosso conhecimento. É para o santo nome do Senhor que seja exaltado. Aleluia, glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus também vai dizer, já é de 4 dias. Quando Jesus vai até o encontro da família de Lázaro, já havia se passado 4 dias. Né? E quando Jesus chega lá, Lázaro já havia falecido. Né? E a sua irmã fala,
com o Senhor, né? Mas como Jesus pede para ir até o túmulo, né? A irmã fala, Senhor, já é de 4 dias, né? Mas o que eu aprendo nesse texto, eu estudando, o tempo não é nosso. O cronograma do Senhor é diferente. Quando o Senhor, lá no início do capítulo, ele ficou 2 dias no lugar. E todo mundo ali, eu creio eu, que ficou assustado, mas ele não vai já um ponto de laço. Mas o tempo não é deles, o tempo não é nosso, não é meu, não é seu, o tempo é do Senhor. Ele vai agir no tempo dele. Ele vai fazer a obra no tempo dele. Pode demorar, pode ser hoje, pode ser o mais breve possível, ou pode demorar, mas ela vai chegar no tempo dele. Esse tempo é necessário para que a gente se prepare. Esse tempo é necessário, irmãos, para que a gente compreenda o nosso chamado, para que a gente compreenda, irmãos, o que o Senhor espera de nós, qual o testemunho que nós devemos dar. Então, irmãos, esse tempo é necessário. Às vezes a gente tenta adiantar as coisas, né? A gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, mas não dá certo, irmãos. Não adianta. Vamos esperar o tempo do Senhor. O tempo do Senhor ele é bom. O tempo do Senhor ele é justo. O tempo do Senhor ele é o mais correto possível. E a gente não vai se arrepender, irmãos. Pode ter certeza, pode demorar o tempo que for. Mas quando chegar, irmãos, você vai ficar surpreso com o que o Senhor poderá fazer, o Senhor vai fazer na tua vida. O Senhor é poderoso, Ele é um Deus impossível. Ele vai fazer grandes coisas na vida de cada um nessa noite. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus fala com eles: tirai a pedra. A palavra, uma frase, né? Grande parte da palavra de Deus: tirai a pedra. Jesus não podia montar com a pedra e sair do lugar? Podia, né? Mas para Jesus chegar até lá, aquela pedra teria que sair. Mas Jesus pediu que alguém tirasse aquela pedra. Ele não foi tirar a pedra para ter com nós. Eu quero dizer para cada um nessa noite, irmãos, que há coisas que eu e você temos que fazer para que o Senhor trabalhe na nossa vida. Há coisas na nossa vida que dificultam que a gente se aproxime do Senhor. Há coisas na nossa vida que dificultam que o Senhor chegue até nós. E essas coisas que precisam ser tiradas, somos nós que temos que tirar da nossa vida. Costumes, coisas que falamos, coisas que fazemos, são essas coisas que nos afastam do Senhor. São essas coisas que nos tiram da presença dele. E esse passo de tirar a pedra parte de cada um de nós. Eu não posso fazer pelo irmão agora, eu não posso fazer pelo pastor, pelo irmão igreja. Eles têm que fazer. Ninguém pode fazer por mim. Essa pedra eu tenho que remover. Eu tenho que tirar ela para que o Senhor se aproxime de mim. Então, irmãos, cada um de nós temos responsabilidades. Cada um de nós temos algo a fazer para que possamos cada dia mais se aproximar do Senhor. O Senhor pode fazer, pode, mas Ele espera que a gente não faça. Ele espera que a gente tenha essa iniciativa. Ele espera que a gente dê o primeiro passo, para que então Ele possa se aproximar de nós. Aleluia, glória a Deus. Salve, salve ao teu nome. E o versículo de Deus diz assim, irmãos: então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolvido com pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixe-o seguir. Aleluia. Obrigado. O que, irmãos, quando Jesus falou com Lázaro, saia para fora. Lázaro veio com seus pés atados, suas mãos atadas e com seu rosto coberto. Ele não conseguia enxergar, irmãos. A palavra vai deixar nós irmãos essa noite, irmãos. O que está segurando os seus pés? O que está amarrando o pé de cada um nessa noite para que caminhe em direção do Senhor? O que está dificultando que você caminhe na direção do Senhor? O que está te prendendo? O que está prendendo os teus pés para que você caminhe para fazer a obra do Senhor? O que está prendendo as tuas mãos para que você faça a obra de Deus?
para que você pegue o arado e vá trabalhar pela mão do Senhor. O que está te atrapalhando, irmãos? O que está te prendendo os seus braços, suas pernas? O que está cobrindo o seu rosto quando você não veja a face de Jesus na sua vida? O que está te impedindo que você veja a obra dele, irmãos, na sua vida, na vida da sua família, irmãos? O que está te impedindo que você se aproxime, que você caminhe até ele, irmãos? A palavra que eu quero já para os irmãos essa noite é essa. Convido os irmãos que colocam sobre os seus pés, aleluia. Deus é poderoso, irmãos, para fazer o impossível. O Senhor Jesus, essa noite, irmãos, está restaurando sonhos. O Senhor, nessa noite, irmãos, está restaurando casamentos, está restaurando vidas. O Senhor, nessa noite, está restaurando ministérios que estavam parados. Ministérios que estavam com o Senhor, mas Ele está ensinando essa noite e Ele está chamando, venha trabalhar para a obra do Senhor, irmãos. Venha trabalhar, venha para a obra. Se levante, irmãos, não fique caído, não fique com o Senhor é poderoso para movimentar aquilo que estava parado. O Senhor é poderoso para fazer aquela obra que você deixou parada, que você achou que não era capaz. O Senhor é poderoso para fazer um milagre na sua vida. O Senhor é poderoso para fazer um milagre na vida do seu filho, da sua filha. O Senhor é poderoso para fazer um milagre na sua obra, irmãos. O Senhor é poderoso para fazer um milagre na sua casa. Não importa, irmãos, a hora de ser a dificuldade. O Senhor é poderoso e Ele vai fazer, irmãos, no tempo certo, em nome do Senhor Jesus. E vocês vão dar o testemunho, irmãos. O Senhor fez por eles. Tira as lágrimas dos seus pés, tire o momento que está cobrindo os olhos e vem em direção ao Senhor Jesus. Aleluia. Feche seus olhos e louve o Senhor com toda a tua voz, Senhor. Glória a Deus. Oh, Deus. Sei porque eu não vejo a luz do dia. Estou tentando segurar minha alegria. Tentando depressão dos cancelados. Nada não ouviu a sua voz. Toda terapeuta resolveu. Depois de 4 dias ele me chama pelo nome, toda direção, ressuscita no teu sonho, faz um milagre, e toda essa hora, me chama para agora, ressuscita aqui.
deixe que o mundo diga que você não é capaz. Não deixe que o mundo diga que você não consegue se levantar. Porque você serve ao Deus vivo, ao Deus impossível. E Ele pode fazer maravilha de mim e de cada um de vocês. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, pastor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Feliz por estarmos na casa de Deus, por estarmos aqui louvando a este Deus maravilhoso. Estamos um pouco tristes, bastante tristes pela passagem da pastora Juliana, mas nós temos que continuar na obra, temos que trabalhar na obra de Deus. Então, Deus abençoe os irmãos que fizeram essa campanha, nossos queridos irmãos, que eles possam cada vez servir mais. E daqui a uns dias Deus vai fazer novamente. Terça-feira nós teremos outros irmãos que vão fazer a campanha. Amém. E hoje, como as horas já estão muito avançadas, nós vamos orar por imposição. Nós vamos ficar de pé, cada um coloca a mão no seu coração. E eu vou convidar aqui o pastor Toninho, que se encontra conosco nessa noite, os irmãos de Vitória, e ele vai orar por todos nós nessa noite, para nós terminar. Amém? Glória a Deus, aleluia. A palavra do pastor Toninho. Amém. No seu coração. Amém. Glória a Deus. Só Deus que pode confortar, consolar os nossos corações. Salmo 46, verso 1 diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da noite. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu a tua presença nessa noite. Glorificamos, te exaltamos, na beleza da tua santidade. Obrigado, Pai, por cada vida aqui presente nessa noite. Obrigado, Senhor, por todo o tempo vazio. Obrigado porque a tua obra continua. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as nossas vidas, Senhor, que nós possamos estar preparados, ó Deus. Nós, Senhor, também nos chamar, ó Deus, que possamos estar juntos ao Senhor. Pai, muito obrigado, que nessa noite, ó Pai, se entrou alguém aqui doente, se entrou alguém aqui, meu Deus, uma enfermidade, que o Senhor possa curar, libertar, para a honra e a glória do teu nome, Deus. Fica conosco, Senhor, e nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe ricamente o pastor Toninho. E agora nós vamos orar pelos pedidos de oração. Vou convidar o senhor Mandezei e o pastor Toninho que vão colocar a mão aqui nesses pedidos, mas nós vamos orar. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, meu Deus do céu.